Você já se perguntou por que está aqui? Não aqui, nesse vídeo, mas aqui, neste mundo, neste tempo, nesta vida. Por que você nasceu? Por que continua respirando? Por que, mesmo depois de tantas quedas, você ainda insiste em se levantar? Será que tudo isso tem um propósito? Ou a gente está só sobrevivendo, dia após dia? Se essa pergunta já tirou o seu sono, fica comigo até o fim desse vídeo. Porque hoje, a gente vai falar sobre algo que vai além de motivação, além de sucesso. A gente vai falar sobre o seu propósito. O real, o eterno, o que vem de Deus. Não é à toa que você clicou nesse vídeo. Não foi o algoritmo, foi o chamado. Talvez você nem saiba ainda, mas o que você sente aí dentro, esse vazio, essa inquietação, essa vontade de entender o que realmente importa, isso tem nome: anseio por propósito. E você não é o único. Moisés, antes de libertar o povo do Egito, achava que não era ninguém. Gideão se via como o menor da menor tribo. Davi era só um menino no campo. Até que Deus o chamou para ser rei. Sabe por quê? Porque o propósito não começa com o que você tem, mas com o que Deus já viu em você. Vamos parar um minuto. Se hoje tudo acabasse, se você soubesse que tem só mais 24 horas, o que você lamentaria não ter feito? O que você diria? Eu devia ter começado, devia ter seguido, devia ter acreditado. Muita gente vive sem rumo porque nunca parou para responder essa pergunta. Por que Deus me colocou aqui? E eu repito, por que Deus me colocou aqui? Não é só trabalhar, pagar boletos, correr atrás de sonhos que às vezes nem são seus. É mais do que isso. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, seu propósito já existe. Deus não improvisa, ele planejou. Você já reparou que algumas pessoas têm uma energia diferente? Parece que tudo que fazem tem sentido. Não é porque elas têm mais sorte, é porque elas entenderam para que foram chamadas. Eu conheci uma mulher que largou tudo para cuidar de crianças com deficiência. Ela ganhava bem, tinha status, mas sentia um peso no coração. Um dia, orou: Deus, para que o Senhor me fez? E a resposta veio em forma de paz quando ela decidiu seguir o que ardia dentro dela. Isso é propósito. Mas atenção, propósito não é palco, é serviço. Tem gente que acha que só tem propósito se for famoso, se estiver na frente. Mas às vezes, o seu propósito é ser aquele que levanta os outros no bastidor. Jesus lavou os pés dos discípulos. O maior exemplo de propósito foi o maior exemplo de humildade. Então pensa aí, o que você faz hoje está te levando para onde Deus te chamou para estar? Você tem vivido com intenção ou no piloto automático? Você já perguntou para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor sonhou quando me criou? Ou você só espera que a vida vá te mostrando? Você se sente vazio? Sem direção? Talvez seja porque você está buscando propósito em coisas que só deveriam ser ferramentas e não o destino final. Propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre. E você descobre quando para de tentar agradar o mundo e começa a ouvir a voz de quem te criou. Sabe aquele silêncio que às vezes machuca? É nesse silêncio que Deus fala mais alto. Só que a gente preenche tanto nossa mente com distrações que não ouve mais a voz dele. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse versículo não é só bonito. Ele é real. Ele te lembra que Deus tem um plano. E o nome desse plano é você. Então, o que você vai fazer com isso agora? Vai fechar esse vídeo e seguir como se nada tivesse tocado aí dentro? Ou vai tirar um tempo hoje para orar e perguntar: Deus, qual é o meu propósito? Onde o Senhor quer me usar? O que eu preciso deixar para viver o que o Senhor tem para mim? Deus não te quer perfeito.
Ele te quer disposto. E se você se colocar à disposição, prepare-se, porque Ele vai te surpreender. A gente tem o costume de achar que para viver um propósito, precisa ter algo primeiro: dinheiro, tempo, reconhecimento, talentos visíveis, seguidores, estrutura. Mas Deus não trabalha assim. Deus não espera você se tornar alguém grande para te usar. Ele já viu algo em você antes mesmo de você nascer. Antes de qualquer conquista, antes de qualquer habilidade ser desenvolvida, antes mesmo de você acreditar em si mesmo. Ele já sabia quem você era. E mais, quem você seria nele. É isso que muda tudo. O propósito não começa com o que você carrega nas mãos, mas com o que Deus colocou dentro de você. Lembra de Davi? Quando o profeta Samuel foi escolher o próximo rei, ele olhou os irmãos mais fortes, mais preparados, mais experientes. Mas Deus disse: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Deus viu em Davi o que ninguém mais viu. Assim como Ele vê em você algo que nem você entende ainda. Você pode estar se sentindo pequeno, invisível, sem recursos. Mas Deus não começa pelo que você tem. Ele começa pelo que Ele planejou em você. E quando você entende isso, o medo vai embora. Porque você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Só precisa estar disposto. Mesmo que eu não entenda tudo agora, eu confio em Ti. Porque sei que o Senhor não erra. Deus, eu sei que nem sempre vou entender o caminho. Vai ter dor. Vai ter silêncio. Vai ter momentos em que tudo parece parado. Mas mesmo assim, eu escolho confiar, porque o Senhor já está no meu amanhã. E se o Senhor está lá, eu não preciso ter medo. Os meus olhos veem o agora, mas os teus veem o eterno. Os meus planos falham, mas os teus são perfeitos. Eu posso não entender agora, mas sei que o Senhor nunca erra, e só isso já me dá paz. Você se sente vazio? Sem direção? Talvez seja porque você está buscando propósito em coisas que só deveriam ser ferramentas, e não o destino final. Talvez você esteja se sentindo vazio, perdido, cansado de correr atrás e nunca se sentir completo. Já parou para pensar que o problema não está em você, mas em onde você está procurando? Tem gente tentando encontrar propósito no trabalho, na carreira, no dinheiro, na aprovação dos outros. Mas essas coisas, por mais importantes que sejam, são ferramentas, não são a razão da sua existência. Você não foi criado para dar certo aos olhos do mundo. Você foi criado para cumprir o plano de Deus. E o propósito de Deus nunca vai caber numa vida que só busca validação externa. Nem todo chamado é público, mas todo chamado é poderoso. Tem gente que vai viver o propósito em uma sala de aula, ensinando com amor. Tem gente que vai cumprir seu chamado cuidando de um lar, criando filhos com princípios. Tem gente que vai servir no silêncio, longe dos holofotes, mas vai impactar gerações. Então, não despreze o lugar onde Deus te plantou. Propósito não tem a ver com o tamanho da plateia, mas com a fidelidade com que você serve. Sabe por quê? Porque a sua essência foi moldada para algo maior do que apenas funcionar. Você não é uma peça no sistema. Você é um projeto divino. Ore comigo agora, Senhor. Eu não quero mais viver por viver. Cansei de acordar todos os dias sem saber por que estou aqui. Cansei de fingir que está tudo bem quando por dentro eu me sinto perdido. Eu quero viver com propósito, com direção, com sentido. Quero me levantar todos os dias com a certeza de que minha vida tem valor, que cada passo meu importa. Me mostra, Pai, qual é o teu plano para mim, mesmo que não seja o que eu imaginei, mesmo que me tire da minha zona de conforto. Eu prefiro estar no centro da tua vontade do que no controle de uma vida vazia. Tira do meu coração o medo de fracassar, a comparação que me faz achar que os outros estão sempre mais à frente.
e a dúvida que tenta me convencer de que eu não sou capaz, ou pior, de que eu não sou suficiente. Me ensina a enxergar como o Senhor me vê. Não como o mundo me rotula, não como os outros me definem, mas como filho amado, chamado, escolhido, separado para algo maior. Me dá sensibilidade para ouvir tua voz, discernimento para entender os teus sinais e coragem para obedecer, mesmo quando eu não tiver todas as respostas. Senhor, se for preciso, quebra os planos que eu fiz sem te consultar. Fecha as portas que me afastam do teu propósito e abre os caminhos que me aproximam do teu coração. Eu não quero mais correr atrás de aplausos, de conquistas vazias, de metas que não têm valor eterno. Eu quero ser parte do teu plano. Quero ser instrumento nas tuas mãos. Que cada passo meu, cada decisão, cada atitude seja alinhada à tua vontade. E mesmo que eu não entenda tudo agora, eu confio em ti, porque sei que o Senhor não erra, nunca errou, nunca vai errar. E se um dia eu me desviar, me puxa de volta. Se eu esquecer quem sou, me lembra da tua verdade. E se eu cair, me levanta com tua graça. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo falou com você, se algo dentro de você foi tocado, não guarda só para você. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Aqui a gente fala sobre fé, propósito, vida real. Estamos juntos nessa caminhada. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.